passadinho. Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como vão? A nossa lição de hoje é a lição de número 12. Nós vamos estar falando sobre o mensageiro do deserto. E essa história se encontra lá em Lucas, no capítulo 1 e no capítulo 2. E o Brian vai estar lendo o nosso texto para memorizar de hoje. O dia inteiro falarei da tua salvação. Salmos 71, 15. Isso. E nós vamos estar começando a falar sobre Zacarias, o sacerdote Zacarias. E o Brian vai falar para vocês o que o sacerdote faz, o que é o sacerdote e o que ele faz. O sacerdote era um homem que entrava no templo para oferecer sacrifícios a Deus, a fim de que os pecadores do povo fossem perdoados. A fim de que o pecado do povo fosse perdoado. Era isso que o sacerdote fazia. E Zacarias, ele era um sacerdote já bem velhinho. Ele era já avançado em idade, ele era um senhor idoso. E ele era casado com Isabel, que também era uma senhora já de idade avançada, era uma senhora idosa. E eles não tinham filhos, né? Eles já tinham bastante idade e não tinham filhos. E eles tinham esse grande desejo de ter filhos. Eles oravam a Deus pedindo por um filho. Só que até aquele tempo eles ainda não tinham. E certa vez, quando Zacarias estava lá no templo, o anjo Gabriel apareceu para ele e falou assim para ele: olha, Zacarias, você vai ter um filho. Você vai ter um filho e esse filho vai se chamar... Como vai se chamar o filho de Zacarias? João. Vai se chamar João, e ele terá uma missão muito especial, que é preparar o caminho para o nosso Rei Jesus. Ele vai falar da palavra de Deus, preparando o caminho para a chegada do nosso Rei Jesus. E Zacarias, ele ficou duvidoso, porque ele já era de idade. Então ele falou, mas como assim? Como que eu vou ter um filho? Eu já sou velha, minha esposa também é velha. Como que nós vamos ter um filho? E o anjo falou para ele, sim, vocês vão ter um filho. E porque você duvidou, você vai ficar mudo, sem fala. Não vai poder falar até a chegada do bebê. Até a chegada do bebê, porque ele duvidou, ele não acreditou que isso fosse acontecer. Porque ele já era um avançado em idade, então ele não acreditou nisso. E assim aconteceu. Zacarias ficou mudo, ele não conseguia falar, ele só falava através de gestos. Quando ele saiu do templo, ninguém entendia nada do que estava acontecendo, por que ele tinha ficado daquele jeito, né? Mas Zacarias sabia, porque o anjo havia falado para ele. E o tempo foi passando, e o que aconteceu? Isabel ficou grávida, ela ficou grávida. E foi passando o tempo, e a sua barriga foi crescendo, até que chegou o grande dia e o bebê nasceu. E quando o bebê nasceu, todos ficaram admirados com aquele bebê, eles receberam visita dos seus parentes. Todos eles foram até sua casa para ver o bebê, que coisa mais linda, todo mundo feliz. E todo mundo queria dar nome para o bebê. Um queria que ele chamasse Zacarias, o outro queria que ele chamasse Zezinho, e foi aquela confusão. Só que não, Isabel falou, não, o seu nome será João, porque o anjo já havia falado com eles, que o nome seria João. Aí eles ficaram, os parentes ficaram sem acreditar, mas por que vai chamar João? Não tem ninguém na família que tem esse nome de João, vamos perguntar para Zacarias. Só que vocês lembram, Zacarias, ele estava mudo, ele não podia falar. E como que será que ele comunicou para o povo o nome do bebê? Escrevendo. Ele pegou uma tábua e escreveu o nome e mostrou para o povo o nome João, ele se chamará João. E a partir daquele momento, sabe o que aconteceu? Ele voltou a falar, Zacarias voltou a falar a partir daquele momento. Porque vocês lembram que o anjo havia falado que quando o bebê nascesse, ele voltaria a falar. E assim aconteceu. Quando ele mostrou a plaquinha com o nome João, ele rapidamente naquele momento voltou a falar. Voltou a falar e todos ficaram felizes, glorificando a Deus. E o seu filho, como eu já havia falado, João, teria uma missão especial, que era preparar o caminho para o Rei Jesus. E o tempo foi passando e ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E ele começou a falar de Jesus pelo deserto. Ele ficou muito tempo no deserto. E ele começou a falar de Jesus. E lá no deserto, sabe o que acontecia? Ele não bebia vinho.
ele não bebia vinho e ele se alimentava, sabe de quê? De mel silvestre e de gafanhotos. Olha só que estranho, né? Ele se alimentava disso. Ele foi crescendo lá no deserto e ele falava da palavra de Deus e ele se alimentava de mel e de gafanhotos. De mel e de gafanhotos. Ele estava cumprindo a sua missão. E ele pregava a todas as pessoas, falava para as pessoas que elas deveriam se arrepender dos seus pecados, pois o grande e poderoso rei seria enviado por Deus para a salvação do povo, para a salvação de todos nós. E ele pregava, e ele saía, ia pregando, ia falando, porque essa é a sua grande missão. Era a missão especial que ele tinha, que era falar da chegada do rei Jesus. E assim ele fazia, cumpria a palavra. E João Batista também, quando ele pregava e as pessoas aceitavam aquela palavra e se convertiam, ele batizava elas no Rio Jordão. E o seu nome passou a ser chamado João Batista, aquele que batiza. E ele batizava as pessoas quando elas se convertiam, quando elas aceitavam a palavra de Deus e se convertiam, ele batizava as pessoas. E não só João Batista teve essa missão especial, nós também temos a missão especial de falar de Jesus às pessoas. Nós devemos falar para os coleguinhas na escola, para os nossos vizinhos. Nós também temos essa grande missão que é falar de Jesus a essas pessoas, assim como João fazia. E nós devemos fazer também nos dias de hoje, falar de Jesus. Então, sempre que nós tivermos essa oportunidade, nós devemos falar, não é, Brian? Você falar para os seus amiguinhos, sim, na escola, em todos os lugares nós devemos cumprir essa missão também que foi dada a nós quando nós aceitamos a Jesus. Essa também é a nossa missão especial. E essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.